Olá, meu nome é Teodoro e eu sou consultor comercial aqui na Wishbox. E hoje nós vamos falar sobre 5 argumentos para aprovar a impressão 3D com os seus diretores. Hoje, pouco é falado sobre empreendedorismo dentro das indústrias brasileiras, mas a impressão 3D tem possibilitado que diversos colaboradores consigam ascensão em suas carreiras graças aos benefícios dessa tecnologia. A gente sabe que é um processo muito burocrático trazer inovações e tecnologias para dentro das indústrias, e esse vídeo é destinado a você que quer acelerar o seu projeto de impressão 3D aí dentro. Talvez você já saiba que a impressão 3D faz sentido, e nós aqui costumamos falar que é praticamente impossível uma indústria não ter aplicações com a impressão 3D. Mas talvez seu chefe, um titular de orçamento ou um decisor, não vai estar na mesma sintonia que você, e isso é perfeitamente normal. Aqui no Brasil, o cenário da impressão 3D é muito novo, a gente está acostumado a ouvir muito sobre um panorama mais robista, e esse panorama não faz muito sentido com as soluções que são buscadas para dentro da indústria. Então, vamos para o primeiro argumento, que é um dos mais importantes, que seria o ROI, o retorno sobre investimento do maquinário. A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar essas soluções da impressão 3D, definir as peças, escolher os moldes que vão ser substituídos por essa tecnologia. Registra esses valores, quais são os custos atuais dessas peças, desses protótipos, enfim, e aí, conosco aqui da Wishbox, você vai fazer o levantamento de qual seria o custo com a tecnologia, se essa peça, se esse molde fosse impresso dentro de uma impressora 3D. Eu vou te mostrar agora, tendo todos esses preços já registrados, como você faria uma tabela de ROI para justificar a compra de uma impressora 3D. Pessoal, então aqui se encontra uma tabela de ROI, tá? A gente pré-definiu essa tabela levando em consideração somente o custo das peças, tá? Isso você tem que levar em consideração porque uma tabela de ROI mais completa levaria em consideração outros fatores, como o custo do teu funcionário, o custo dessa peça em estoque, enfim, diversas outras coisas que você poderia colocar aqui que faria com que o ROI fosse ainda maior. Mas levando em consideração um único fator que seria o custo, vamos fazer uma demonstração aqui de qual seria o retorno sobre investimento de um maquinário. Vamos supor que o custo dessa máquina será de R$100 mil. Tá? E o custo médio da peça hoje, tá, com vocês, como vocês têm a solução hoje, seja importada, seja nacionalizada, seja com usinagem, seja como for, vamos supor que a peça hoje custe R$1.500, tá? Um parâmetro, um meio termo entre peças que são nacionais, que são mais baratas, peças importadas que são um pouco mais caras, e hoje essa peça custaria R$100 impressa dentro de uma máquina 3D, tá ok? Então, quantas peças tu teria que imprimir para obter esse retorno sobre investimento? Seria de 71,5, né? Vamos arredondar para 72 peças, vamos supor. E aí, aqui do lado, a gente colocou uma segunda calculadora que seria quantas peças por mês você consegue imprimir. Isso você tem que levar também em consideração qual que é o tamanho da peça, quanto tempo ela leva para imprimir. Então vamos supor que seja uma peça com um tamanho razoável, né? A gente colocou ali R$100, então seria uma peça com um tamanho um pouco mais razoável, talvez 12, 13 horas de impressão. Então vamos jogar um valor baixo aqui que tu conseguiria imprimir 30 peças por mês, uma peça por dia. Aqui ele já vai calcular que tu vai obter o retorno sobre o investimento desse maquinário em 2 meses e meio. Tá? Então esse é um cálculo óbvio, mais uma vez, muito simplificado, levando em consideração somente um fator que é o custo, mas tu já consegue ter uma base de como funcionaria para tu apresentar essa tabela para tua diretoria, tá ok? A economia de custos, ela apresenta somente metade dos benefícios que uma impressão 3D traria. E agora nós vamos falar do segundo argumento, que seria o lead time. Uma impressora 3D reduz significativamente o lead time e, por consequência disso, aumenta a eficiência da sua equipe. Digamos que a sua empresa vai desenvolver um novo produto. Antes de passar para a prototipagem, você precisa ter muita confiança no seu projeto, pois a etapa de prototipagem ela tem um custo, e se ela tiver algum erro, esse erro custará muito caro, e isso acaba travando a sua criatividade no desenvolvimento desse projeto. Agora, vamos repensar essa mesma situação com uma impressora 3D in loco. Ao invés de você aprovar um projeto, você vai poder aprovar
aprovar diretamente o protótipo. E isso faz com que você pule direto para a etapa de testes. Olha o caminho que você corta. Imagina a vantagem competitiva que isso traz para sua empresa. Agora, vamos imaginar num outro setor, que é o setor de manutenção. A função desse setor é não deixar a produção parar. E para isso, é necessário um grande estoque de peças, trazendo uma alta gestão e diversas peças obsoletas dentro dele. Este estoque é necessário, pois caso qualquer peça quebre dentro da produção, você precisa ter uma substituta na hora. A gente sabe que gerenciar um estoque é muito difícil. Nós temos contatos diários com gerentes e supervisores de manutenção. A impressão 3D ela não vai resolver tudo, mas ela entra como uma grande aliada nessa situação. Principalmente as peças que são importadas, que não somente têm um alto lead time, mas também um custo mais elevado, a impressão 3D acaba trazendo drásticas reduções, tanto no custo quanto no lead time. Além disso, você elimina o processo burocrático de compra, ganhando também espaço no seu estoque, pois as peças elas ficam todas em arquivos digitais, os arquivos .stl. É o que chamamos de inventário digital. Outra coisa que pode acontecer é que quando você inserir esse assunto da impressão 3D para sua equipe, todos vão achar que é uma tecnologia muito complicada, muito complexa, muito distante da realidade. E o terceiro argumento é para você solucionar isso. É verdade que alguns sistemas de manufatura aditiva são realmente muito complicados de se operar, principalmente quando se trata de impressão para robista, de impressoras de robista, justamente pelo fato de que essas impressoras são muito mais simples, ou seja, elas não têm tecnologias que vão trazer uma facilidade para o seu dia a dia. E a impressora da Ultimaker vem justamente para facilitar todo esse processo. Quanto mais robusta, quanto mais tecnológica e industrial é a impressora, mais simples é de você operar ela. Nós temos vários depoimentos de engenheiros e pessoas do setor de projetos que vêm comentar conosco sobre a velocidade de rampagem com a impressora Ultimaker. É coisa de 30 minutos a 3 horas para você já conseguir operar tranquilamente essa máquina. Eu vou te dar alguns exemplos que uma impressora 3D profissional pode trazer. Uma delas é a baixa taxa de manutenção. Justamente por se tratar de uma impressora robusta, a Ultimaker exige 4 horas de manutenção anual. Outra coisa é possuir um software de fatiamento extremamente intuitivo, que é o Ultimaker Cura. Ele, ao definir o filamento que vai ser utilizado para a impressão da peça, já traz todos os presets desse filamento, como a temperatura de impressão, a temperatura da mesa, velocidade de impressão e todas essas outras funções. Essas vantagens vão fazer que o seu lead time realmente seja reduzido, pois caso aconteça a escolha por uma impressora mais simples dentro de um ambiente industrial, todas essas vantagens não acontecerão, justamente pelo fato de que você vai passar mais tempo tendo que fazer manutenção, aprendendo como operar a máquina, do que de fato produzindo. As impressoras 3D Ultimaker são máquinas confiáveis, certificadas para uso profissional seguro e autônomo. Isso significa que você pode fazer as suas outras coisas durante o dia, enquanto a impressora vai estar lá, imprimindo a sua peça de maneira confiável, sem que você precise ficar o tempo inteiro checando e conferindo se a peça está tudo certo. No caso de uma impressora robista, você vai precisar ter uma pessoa o tempo inteiro olhando e cuidando dessa impressora, justamente pelo fato de que a taxa de assertividade e produtividade dela é muito baixa. Quando chegar o momento de você realizar a escolha de qual é a melhor impressora para o seu cenário, leve em consideração quais são os filamentos que essa impressora aceita, pois com a Ultimaker você vai encontrar diversos filamentos com diversas funcionalidades, resistência térmica, mecânica, colorações, abrasão, e isso vai lhe possibilitar implementar a impressão 3D em diversos setores, não só no setor de prototipagem, como no setor de manutenção, que precisa de peças mais robustas, que são peças mais complexas, que talvez necessitem de dupla extrusão, com cavidades internas. Então leve isso em consideração, pois esse é um ponto muito importante. Enfim, chegamos no último argumento: apoio e treinamento da empresa que vende a impressora. Este argumento ele é dividido em duas etapas, a fase de treinamento e a fase de suporte. Você deve levar em consideração que o treinamento para operar uma máquina dessa é muito importante para a sua produtividade e para a taxa de assertividade. Nós, aqui da Wishbox, prezamos muito pelo treinamento, pois ele é parte crucial para o sucesso do cliente. Por isso, oferecemos ele de forma 100% gratuita. Pois para nós não faz sentido vender uma máquina se ela vai ficar parada e não vai trazer soluções. Nós queremos que tu use a máquina e que ela te traga resultados. Já no suporte, os seus diretores precisam saber que a sua empresa não está sozinha nessa jornada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer situação que acontecer, você precisa ter uma equipe altamente disponível e qualificada para te ajudar. Então esses foram os 5 argumentos que você deve levar em consideração ao apresentar um projeto de impressão 3D para a sua diretoria. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e muito obrigado.
Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para as próximas informações e qualquer dúvida, o nosso link para contato se encontra aqui embaixo. Forte abraço!